E aí pessoal, estamos aqui de novo, dessa vez para falar um pouco de argumento indutivo e argumento dedutivo. Eu falei para vocês que a lógica, pelo menos a lógica clássica, lida com os argumentos dedutivos, né? Que são os argumentos no qual a gente tem a intenção de que a conclusão seja uma consequência lógica das premissas, ou seja, seja tal que se as premissas forem verdadeiras, a conclusão não pode ser falsa, ela tem que ser verdadeira também. E aí, assim, como a gente fala de argumentos dedutivos, faz sentido a gente fazer uma distinção entre os argumentos dedutivos e argumentos não dedutivos e dar uns exemplos de argumentos não dedutivos para vocês saberem quando se trata de um, quando se trata de outro, né? Então, a gente tem alguma coisa que eu gostaria de, pelo menos, passar para vocês aqui no caderno. Olha, argumento dedutivamente válido é o argumento dedutivo, quer dizer, desculpe, é o argumento na qual você tem a intenção de fazer a conclusão seguir logicamente das premissas, né? Você tem a intenção por quê? Porque ele pode ser um argumento dedutivo inválido, no qual você não conseguiu fazer isso, então é uma intenção mal sucedida, e um argumento dedutivo válido, no qual essa intenção foi bem sucedida, né? De fazer a conclusão ser uma consequência lógica das premissas. Então, e aí, assim, uma distinção entre esse tipo de argumento e um argumento, por exemplo, por analogia, ou um argumento probabilístico. Por exemplo, a ideia de que a gente vai dar uma série de vacinas nos macacos, e é isso, ou em qualquer outro ser bem próximo do ser humano, e aí isso funciona neles, e a gente, por analogia, pensa que isso vai funcionar nos seres humanos, né? Então, a vacina vai funcionar nos seres humanos. É a conclusão que a gente tira a partir de uma analogia do caso dos macacos e a semelhança deles conosco. Então, isso é muito diferente, porque assim, por mais que os macacos sejam semelhantes e as vacinas tenham funcionado neles, isso não garante que a vacina vai funcionar em nós. Então, não garante a conclusão. A verdade das premissas não garante a conclusão. É por isso que esse tipo de argumento é diferente do argumento dedutivo, né? Que a verdade das premissas teria que garantir a verdade da conclusão. E um argumento probabilístico, por exemplo, a gente entrevista um determinado número de pessoas e fala que 80% de pessoas vão votar no candidato A. E aí depois generaliza e fala que isso representa que 80% dos eleitores vão votar pelo candidato A, né? Por mais que 80% das pessoas tenham sido entrevistadas e vão votar pelo candidato A, isso não significa que 80% dos eleitores também vão. Pode ser que não. Esses argumentos, eles tentam mostrar, eles desistem da ideia de garantir a verdade e tentam fazer premissas que tornem a conclusão provavelmente verdadeira, dadas as premissas, né? Então, a diferença dos argumentos dedutivos para os argumentos não dedutivos é que os dedutivos você quer que a conclusão seja uma consequência lógica das premissas, e nos não dedutivos você aceita que a conclusão seja provavelmente verdadeira caso as premissas sejam verdadeiras, mas não há uma garantia, não há uma transmissão da verdade necessária, né? Então essa é a diferença fundamental. Vamos dar uma olhada num argumento indutivo, por exemplo. Esse daqui, muito comum na história da filosofia. Cadê? Aqui. A gente olha para um corvo e nota que ele é preto. Olha para o outro, ele é preto. Para o outro, é preto. Digamos que a gente viu 200 milhões de corvos. Então, o corvo N, no corvo número 200 milhões, é preto. E a partir de todas essas observações de corvos, todos eles serem pretos, a gente conclui a proposição universal de que todos os corvos são pretos. É claro que não tem garantia nenhuma de todos os corvos observados serem pretos. Não tem garantia nenhuma de que todos os corvos, inclusive os não observados do futuro, vão ser pretos. Pode ser que algum corvo albino apareça e que na verdade não seja preto, né? Então as observações passadas não garantem as observações futuras, né? Mas um argumento indutivo, ele parte de premissas sobre as observações que a gente tem dos casos particulares e tenta concluir alguma coisa sobre todos os casos, sobre o geral, o universal, né? Só que, repara, ele é não dedutivo porque, mesmo que todas as premissas sejam verdadeiras, a conclusão não está garantida que vai ser verdadeira. Pode ser o caso do corvo albino, e aí a conclusão vai ser falsa. Tem até um caso chamado caso do peru indutivista, do Bertrand Russell, que é um peru que todo dia
ele é alimentado num determinado horário. E aí ele, a partir de uma indução bem sucedida, ele é alimentado no mesmo horário, faça sol, faça chuva, em várias condições diferentes, em vários dias diferentes, ele sempre é alimentado no mesmo horário. Chega dia 24 de dezembro, ele resolve pensar que vai ser alimentado no mesmo horário, mas não, ele é abatido. Então, assim, o fato de uma coisa ter acontecido constantemente no passado não garante que ela vá acontecer assim no futuro, de modo que os argumentos indutivos, eles não garantem a verdade da conclusão, mas os defensores de que a indução é racional diriam que os argumentos indutivos pelo menos tornam provavelmente verdadeira a conclusão, não que seja garantido que ela seja verdadeira. Então, assim, só para a gente ter uma noção dos diferentes tipos de argumentos, né? Argumento dedutivo, argumento indutivo. E antes de passar para o próximo tópico, eu queria rapidinho falar da história da lógica, assim, em poucos minutos, só para vocês terem uma ideia, assim, de como tudo começou. Começou lá no Aristóteles, com a lógica aristotélica dele, que era uma lógica dos silogismos, e os estoicos também, eles desenvolveram um tipo de lógica que era mais voltada para uma lógica proposicional, porque pegava a proposição como uma coisa inteira, enquanto a lógica do Aristóteles observa dentro da proposição, né, o sujeito e o predicado. E aí os medievais também desenvolveram um grande trabalho com relação à lógica, tanto essa proposicional quanto a aristotélica, que chegou ao ponto de, na época do Kant, o Kant mesmo falar que não tinha mais nada para fazer na lógica que o Aristóteles já não tinha feito. Infelizmente ele estava errado, e o Boole, no século XIX, ele constrói um cálculo lógico para infinitas proposições e tal. É interessante que constrói um cálculo lógico. E o Frege, também no século XIX, desenvolve na conceitografia a ideia de uma lógica proposicional, né? Pensando as atribuições de propriedades ou de predicados como funções, né? Funções incompletas que precisam de um argumento para serem saturadas, né? Então, que dá um gás para todo o desenvolvimento da lógica contemporânea e a lógica clássica que a gente vai estudar aqui, né? E contemporaneamente a gente tem diferentes axiomas construindo diferentes lógicas, e a aplicação dessas diferentes lógicas aos mais diferentes domínios, como inteligência artificial, como a linguagem de programação Prolog, né? Como modelar vários sistemas de informação em estados de incerteza, por exemplo, quando a gente leva em consideração uma lógica trivalente que você não tem verdade e falsidade, apenas tem verdade, falsidade e indeterminado, né, como 3 valores de verdade. Então a gente pode ter muitas aplicações interessantes das lógicas clássicas e não clássicas. Só para falar um pouquinho da história da lógica, antes da gente passar da gente voltar a falar mais tecnicamente, e eu falar algumas coisinhas sobre a linguagem para você, que vai ser no próximo vídeo, ok? Até mais, pessoal.